Gira esse Eu não quero girar. Acho que agora foi. Me conectar aqui. Eu acho que tem uma coisa escrita no fio. Agora foi. Então, boa noite, pessoal. Hoje nós estamos aqui com mais um quadro do nosso Provocação Doutrinária. Nós gostaríamos, então, de nos apresentar. Eu sou a Daniele. Nós vamos estar, então, hoje com a Paula dos Santos e a Simone Figueiredo, discutindo, então, sobre a fé e os seus aspectos, a fé e os seus medos. Então, mais um dia que nós estamos aqui numa conversa, deixando esse quadro aberto para vocês, quem quiser nos acompanhar e fazer perguntas também. Nós vamos, então, começar o nosso quadro. Então, o nosso questionamento hoje para vocês é sobre a fé. Nós vamos começar a conversar sobre a fé e trazer para vocês também algumas reflexões, né, de como é essa nossa fé. Quais são os aspectos dessa fé que nós temos como espíritas? Nós temos a fé raciocinada, né? Então, assim, como é que vocês trazem essa fé raciocinada dentro da doutrina espírita? Quais são os aspectos que nós temos dessa fé? Bom, inicialmente, então, nós temos que colocar que a fé, ela tem um aspecto mais na parte humana e um aspecto mais na parte divina. Então, na parte humana, é quando nós confiamos na realização de determinada coisa, como quando nós temos a certeza de atingir um objetivo. E a fé religiosa, então, é quando nós temos esse objetivo também, mas mais no aspecto celestial, no aspecto espiritual, da nossa vida após a morte, da vida futura, ou sobre as questões, né, da fé religiosa. E a fé religiosa, ela aí sim tem esses dois aspectos. O aspecto, então, da fé, a fé raciocinada, que é o que a doutrina espírita nos traz, é a fé que a doutrina nos ensina, os postulados da doutrina, é aquela fé, então, que nós aceitamos, ela está baseada na compreensão dos fatos, no entendimento dos fatos, na lógica, na razão. Enquanto que a fé cega, então, é aquela fé que ela não tem compreensão, ela aceita tanto o falso quanto o verdadeiro, ela não questiona, ela simplesmente é baseada em dogmas, é baseada, né, em artigos de fé, e a pessoa não tem aquela consciência, aquela racionalização da fé. Importante esse aspecto que tu trouxe, né? Até depois ouvindo a Paulinha, se ela já tem alguma coisa para nos colocar, essa questão dos dogmas. Eu já ia entrar nele. Então, a fé raciocinada, por que ela não precisa de dogmas? Porque ela é livre. O dogma traz esse lugar de cercear. Então, a fé religiosa, muitas vezes, por que ela está envolta nos dogmas? Porque ela precisa cercear. Ela precisa dar os limites dentro daquele segmento que está sendo analisado, né? Já a fé raciocinada, ela é um pouco mais livre. Ela permite o discernimento. E quando há discernimento, não existe a necessidade do dogma. Porque aí existe sim um esclarecimento, existe uma busca, uma profunda busca sobre tirar o sobrenatural, tirar o fantasmagórico, tirar aquele mundo ilusório, né? E trazer para uma realidade, porque a fé que a gente fala, né, que é uma fé raciocinada, ela tira o maravilhoso, mas nem por isso tira o espiritual, o divino. Então, o dogma fica naquele lugar de cercear, e muitas vezes o dogma ele está associado ao medo,
Por isso que a gente fala que quando a gente traz uma fé raciocinada, a gente traz um olhar diferente. Quando a gente fica preso a um dogma, muitas vezes o dogma ele está baseado no medo. Então, e é através do medo que existe esse cercear das ações. E também eu queria colocar que a fé, quando ela é cega, ela leva muitas vezes ao fanatismo, que é o que a gente vê, né? Então a fé raciocinada, ela nos permite compreender, né? Não é simplesmente aceitar, é compreender então a presença divina, a questão da religiosidade. Então ela nos permite essa compreensão, né? Enquanto que a outra fé a gente simplesmente aceita, sem questionar nos mistérios, né? Os mistérios, mas não explica nada. Essa questão da fé raciocinada e enfim, para que ela não se torne aquela fé cega e que leve ao fanatismo, né? Para nós trazer para essa discussão a questão da consolação, né? Porque a fé, ela raciocinada, ela nos traz um entendimento e ao mesmo tempo também ela nos traz essa vivência espiritual que nós buscamos, né? E que é importante para nós. Então eu queria que vocês também colocassem essa questão da fé raciocinada, a consolação dela, o quanto ela nos consola, além de nos fazer compreender também. Eu queria começar que a compreensão já é o início do consolo, né? E por que aonde vem a consolação? A consolação vem no acolhimento. Então, quando a gente está diante de uma situação, de uma dor muito grande e que a gente encontra um acolhimento ao invés de um cerceamento, aí já tem um início de um consolo, porque aí somos mais um no meio de tantos, né? E isso nos faz próximos. O consolo está nessa proximidade que a fé raciocinada nos faz a Deus. Então nós nos aproximamos e ao nos aproximar nós também conseguimos nos abrir para receber. Porque é muito importante, a gente pensa assim, tá, mas aonde está o consolo? O consolo está no dar, mas a outra parte precisa estar aberta a receber. Então ela precisa escutar o chamado, dizendo, se abrindo para também ser acolhida. Senão não existe, né? Ainda está preso no medo. Então eu traria assim. Porque a fé, Jesus nos possibilitou que a gente entendesse que a fé é algo que está além de nós, né? Então, porque nós, através das nossas dificuldades e aflições, nós nos vimos incapazes de resolver, de solucionar muitas coisas, que essa fé, então, raciocinada, essa fé verdadeira, ela nos permite. E então nós aceitamos uma força externa a nos auxiliar, que é Deus. E a questão do medo, o medo, ele é um sentimento ou uma emoção que nem sempre nós podemos controlar, porque a emoção nós não conseguimos controlar. E ela é motivada por aspectos externos, tanto que é possível até mapear a reação do medo no nosso cérebro. Então o medo, ele acontece instintivamente. Às vezes eu tenho medo de determinada coisa por uma situação que me aconteceu lá na infância, que agora acontece parecido, deflagra esse medo. Mas o medo, ele também tem o seu aspecto positivo, porque ele vem do instinto de conservação. Então assim, se eu não tenho medo, se eu sou uma pessoa destemida, eu simplesmente pego o meu carro e saio em alta velocidade, ou bêbada, ou enfim, eu não penso na minha vida nem no outro. Então o aspecto do medo com relação à conservação da vida, ele é muito importante. Agora, quando ele se torna então patológico, em que ele me impede de eu fazer as coisas, né, ele se torna, ele trava me detém nas minhas ações, que eu não vou, por exemplo, sair de noite porque eu tenho medo de ser assaltada, eu não faço nada porque eu fico com medo,
eu fico com aquela situação que me põe num quadrado, eu não consigo ir à frente. Então, esse medo não é positivo. Acrescentando a questão do medo, ele é um sentimento, faz parte da natureza humana, né? Então, toda vez que nós estamos correndo um risco, nos aciona as nossas secreções, né? Para nos colocar no lugar de salvar a nossa vida. Esse é o aspecto do medo. O medo veio lá do homem primitivo, que ele precisava salvar a sua vida. Então, ou corre ou se esconde, um dos dois. Só que hoje, o que a gente vê? A gente vê aonde esse medo, ele se transveste de outros nomes. Porque a gente não tem mais o leão correndo atrás da gente. Mas esse medo ficou guardado lá. E ele faz parte da nossa história antroposófica, né? Então, na nossa evolução. Mas ele se transveste de outros nomes. Ele se transveste de ansiedade, ele se transveste de ansiedade ou até quase o transtorno depressivo, mas não a depressão, isso, não, mas eu não queria nem entrar numa patologia, eu quero seres normais que nem nós, assim. Agressividade. A também, agressividade, né? Então ele vai se transvestindo, por quê? Porque todos nós temos um medo que ele é real e que salva a nossa vida e que nos mantém no norte. Então assim, a gente sabe que não pode beber e dirigir, porque isso nós podemos causar um dano a alguém. Então nós temos um medo e esse medo nos ajuda. E também não nos... Dá, né? Interrompendo a Paula e corrigindo a nossa transmissão, nós se obrigamos a fazer com a tela desta forma. Quem estiver no notebook realmente vai ficar virado, então a gente aconselha que seja acompanhado pelo celular mesmo, tá? Por condições técnicas mesmo, nós não temos como corrigir essa tela, a direção da tela, porque senão nós não conseguimos transmitir as três na imagem, tá? Então a gente pede que vocês acompanhem pelo celular. E o medo, ele realmente é mais incisivo, ele é mais... acontece mais com as pessoas que não têm fé, porque a fé, ela por si só já nos dá um espírito positivo, um estado de espírito positivo, de otimismo, de ânimo, né? Então nós já nos predispomos a enfrentar os enfrentamentos, porque é necessário as aflições, é necessário os desafios para haver o nosso crescimento, mas nós temos que ter sempre a coragem. É que eu dou um exemplo, eu tinha um certo receio de aprender a dirigir, né? Então foi difícil, mas como eu sou determinada e corajosa, então eu enfrentei esse medo e fui me superando. Hoje é normal, mas se eu simplesmente me deixasse levar por esse medo, eu jamais iria conseguir. Então o medo, ele existe, é normal, mas nós temos que ter confiança, nós temos que superar ele e enfrentá-lo. É assim que nós vamos crescer. E quando nós temos então aquela passagem que diz, né, que a fé move montanhas. Então, quando nós falamos de medo, que montanhas são essas que, através da fé, nós conseguimos transpor? Eu vou usar o exemplo da Simone, então. A expressção corporal que ela fez, né? Que ela rompeu o medo dela. Essa foi a grande montanha, né? Porque, assim, o medo é para todos. Ficar no medo é uma escolha, mas a gente tem recurso, né? Então esse medo é o que encobre esta confiança que tá ali e que a gente precisa descobrir que ela tá ali, e isso nos dá essa, né? E a gente vai, a gente consegue, e a gente tem aquela realização quando a gente permite, mas primeiro tem que sentir esse medo, porque enquanto a gente fingir que ele não tá ali, vai encontrar um bom motivo para pegar um Uber. Vai encontrar um bom motivo para andar de ônibus, vai encontrar um bom motivo para não ter carro, mas, de fato, todos esses foram subterfúgios
para cair na cilada do medo, que não permitiu que essa pessoa conseguisse encontrar dentro dela essa coragem, essa determinação. Então a gente precisa ficar muito atento nas ciladas que o medo nos coloca, porque muitas vezes justificadamente a gente cede e não permite que algo maravilhoso aconteça, nem que seja dirigir, porque eu também passei por isso. Eu comecei a dirigir muito tarde, porque eu tinha muito medo. E hoje pra mim é uma coisa super normal. Então, e eu encontrava excelentes motivos para não dirigir. Mas a gente é assim para tudo, né? A gente está abordando um aspecto, mas nesse momento a gente sempre tem uma justificativa. Por exemplo, eu posso ir de ônibus porque gasta menos, inclusive, eu não tenho manutenção do carro. Enfim, quantas coisas assim. E você, pelo que vocês trazem, o que a gente pode refletir, né? Que na verdade nós temos sempre uma desculpa para os nossos medos, né? E a gente acaba sempre deixando a fé para aquele segundo plano, né? Porque eu dou uma desculpa para os medos que eu tenho e eu não paro para refletir o quanto essa fé nesse momento pode me ajudar, pode me fazer confiar em mim, pode ter todo esse entendimento que existe um ser bem maior do que isso, né? Deus também, ele é a nossa fortaleza, né? Então, assim, quando nós temos esse receio que nós não conseguimos superar, mas que nós precisamos, necessitamos, nós temos que segurar na mão de Deus, que daí eu lembro daquela música que tinha segura na mão de Deus, né? Que ela te confortará, não teme, segue adiante, né? Que Deus estará ali segurando a tua mão. Então é essa confiança. Quando nós saímos da questão de acreditar em Deus para a questão de eu tenho certeza da existência de Deus, eu sei que Deus existe, as coisas mudam. E essa fé, ela vai surgindo no decorrer. Para mim, por exemplo, surgiu a fé verdadeira, que eu digo, não só a fé religiosa, mas não a confiança só, mas a certeza da existência de Deus, da fé, nos momentos mais difíceis dos meus maiores enfrentamentos, em que ali eu vi patentemente a existência de Deus, porque às vezes a gente tem uma fé teórica, que nós aprendemos desde pequeno com os nossos pais, ou lendo, mas aquela fé verdadeira que ela desperta em ti, aquela confiança, aquela certeza, só nesses momentos mais difíceis. Claro, pode acontecer às vezes no momento que nasce um filho, por exemplo, né? Em alguns momentos maravilhosos também. É que daí nós enxergamos, né, essa essência divina das coisas no momento do nascimento de um filho, ou quando a gente observa a natureza. Mas agora é interessante essa colocação, porque olha as duas palavras que tu usou. Tu disse certeza e confiança. Então, quando nós estamos fora do momento que é provacional para nós acreditamos, né? Nós acreditamos, às vezes até temos aquela certeza, mas quando nós somos chamados para o testemunho é que nós começamos a medir essa nossa fé. O quanto de fato ela existe, né? E puxando isso para a nossa realidade atual, hoje, né? Que a gente vive um momento um tanto delicado, uma pandemia que fez com que o nosso dia a dia, né, desse um giro de 360 graus em todos os sentidos, né? Que expôs as nossas dificuldades familiares, as nossas dificuldades materiais ainda mais. E aí vem a prova do espiritual. Então, queria que vocês colocassem pra gente como fica esse lado espiritual hoje, nesse momento. Qual é o que a fé nos traz de conforto nesse momento em que nós estamos vivendo? É a fé raciocinada sempre, né? É ela que vai nos dar essa base, porque daí nós espíritas, nós sabemos que a vida continua, né? Que o que vai morrer aqui é só o corpo, que o espírito, ele continua e que esse espírito, ele vai retornar, e inclusive ele vai retornar mais evoluído, com certeza, né? Porque ele vai ter passado, eu digo, esses que desencarnaram, terem passado por essa prova grave, eles vão reencarnar novamente mais evoluídos, mais conscientes. Então a fé raciocinada, ela te apoia, porque
eu sei assim, eu tenho que preservar a minha vida em primeiro lugar, eu tenho que me cuidar, eu tenho que seguir as orientações da saúde, mas ao mesmo tempo eu não posso ter esse medo que impacte tanto a minha vida que eu não possa fazer nada. Eu tenho que confiar, porque também se for a minha hora de eu desencarnar, isso vai acontecer, né? Então também tenho que me cuidar, mas ao mesmo tempo ter confiança, ter essa certeza que Deus está ali nos olhando por nós. Se nós não tivermos que passar por essa prova, também ela não entrará no nosso caminho. Eu gosto de questionar se a gente tem mais medo das outras coisas ou do Covid, né? Eu acho que é muito importante a gente se questionar quais são os nossos causadores de medo atual. Por quê? Porque se a gente não buscar a realidade, a gente vai continuar, talvez, morrendo de medo de um vírus que todo mundo vai pegar. Essa é a realidade, todo mundo vai pegar. Então, assim, eu vou morrer de medo antes, né? Isso é uma partilha minha, né? Eu tava com muito medo, muito medo. Eu não sabia nem do que eu estava com medo. Eu precisei uma semana para ir buscando aonde estava o medo real, porque naquele momento em que parou tudo, assim, e aí eu fui para casa e comecei a limpar tudo. Eu disse, meu Deus, vamos limpar. E ali eu fiquei naquela ânsia, sem nem entender do que eu estava com medo. Qual era o meu medo? Eu estava com medo do Covid, de ficar doente? Não, eu não tenho esse receio. Eu acho realmente que todo mundo vai ter. Eu tenho receio de não ter um tratamento. Eu tenho receio de perder o meu emprego e ficar desassistida. Então, a gente precisa dar um nome ao receio. Para quê? Para ir buscar a coragem, para ir buscar o Pai, para conseguir com este nome fazer uma prece, porque é muito difícil a gente ficar preso na névoa que a gente cria. Então é importante a gente nomear aquilo que está nos mexendo, porque às vezes a gente está num turbilhão tão grande que a gente não sabe o que. Se não sabe o que, a gente não tem como nos ajudar e também não tem como pedir ajuda. Como é que vai vir um consolo se a gente não sabe o que está nos afetando? Como é que a gente vai fazer uma prece se a gente não sabe aquilo que nos afeta? Então, quando a gente tem uma noção e a gente consegue se entregar, né? A gente precisa se entregar. E aí o consolo vem. E aí a gente se alivia, mesmo que as coisas não mudem, porque a gente mudou a forma de encarar. E também o medo, ele é uma coisa tão grave que até os espíritos se preocupam. Eu estava lendo aqui no livro Nosso Lar, em que o espírito da Narcisa, que é uma trabalhadora no plano espiritual, que estava orientando o André Luiz, ela dizia o seguinte para ele, nós precisamos organizar determinados elementos para o serviço hospitalar urgente, embora o conflito se tenha manifestado tão longe, bem como exercícios adequados contra o medo. Então, lá na colônia espiritual. E daí o André Luiz fala espantado, contra o medo? Ele ficou admirado. Ela falou, como não? Talvez estranhe como acontece a muita gente, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Porque ele não ataca somente a parte física, né? Ele ataca também a parte moral. Por isso que ele nos prostra, né? E esses medos, muitas vezes, eles são baseados, às vezes, em fatos reais, mas muitas vezes em fatos imaginários. E isso é que nos prejudica. Então, nós temos que ter essa fé, essa confiança. Então, esse momento é desafiador para todos nós, mas também é um momento de despertar essa verdadeira confiança em Deus, né? Na misericórdia divina, que Ele nos assiste em todos os momentos. É por óbvio que se eu sair não obedecendo as orientações médicas, as orientações da saúde, e eu me arriscar, eu posso ser daí sim um suicida, porque eu estou expondo a minha vida, eu estou sendo destemida. Mas a partir do momento que eu tomo todas as precauções,
e mesmo assim eu venha a ter, e por ter alguma complicação de outras doenças que eu tenha no meu sistema imunológico, eu venha a desencarnar, é porque também faz parte da minha prova desta vida, né, do meu karma ou da minha expiação. Essa questão do medo, pelo que vocês nos trouxeram então agora, o que a gente pode ver, e é uma das coisas que a gente costuma não olhar, né? Porque nós temos esse medo ancestral, que é o medo da sobrevivência. Se nós não tivéssemos isso instintivamente, talvez nós nem estivéssemos aqui e não estivéssemos na evolução que nós estamos. Então o medo até aí ele é importante para a evolução, né? Para nós conseguirmos ter chegado até aqui. Mas quando a gente fala desses medos psicológicos em que nós criamos isso, como é importante, né, trazer isso para a nossa aceitação e para a nossa realidade, porque se nós não trouxermos, nós não trabalhamos eles, né? E isso acaba daí justamente trazendo um outro assunto e um outro foco para a questão da nossa saúde física e psicológica, né? Porque a gente sabe que essas doenças da alma, elas começam internamente, muitas bem escondidas, né? Porque nós não identificamos elas, e aí depois elas se manifestam no físico. Então, assim, entrando agora, trazendo essa fé e esse medo para a nossa saúde, tanto física quanto psicológica. Qual a importância da gente se enxergar, trabalhar esses medos, buscar essa fé verdadeira? Nós temos que daí empreender o nosso autoconhecimento, que é ter consciência da nossa sombra, né? Daquilo que nós temos que melhorar. Evidentemente que eu tenho que parar e me observar e ver quais são esses pontos fracos que eu tenho, quais são essas oportunidades de melhoria, e a partir daí então eu vou conseguir atacar eles, né? E talvez eu não consiga, talvez eu me sinta fraca para isso, tenha receio que não vá conseguir, mas aí o que acontece? Eu tenho que então ter essa fé ativa, que essa fé ativa é eu pedir a espiritualidade através da prece, através da meditação, eu pedir o auxílio deles, porque o anjo da guarda, que todos nós temos uma das grandes funções dele é nos amparar nessa parte espiritual, nos sustentar, nos dar essa coragem, nos ajudar a vencer essas imperfeições, esses medos, esses receios. Mas para isso eu tenho que querer, porque a espiritualidade ela respeita o meu livre-arbítrio. Então, se eu quero me melhorar, se eu quero ter a humildade, né, de pedir a Deus, porque o orgulhoso ele não vai ter fé, é difícil ele ter fé, porque ele não admite às vezes a existência de um ser superior a ele, né? Mas aquele que tem humildade, então vai pedir a Deus, vai pedir para o seu anjo da guarda para conseguir vencer essas imperfeições, esses receios, esses medos que ele tenha, segurar na mão de Deus. E daí fico pensando agora que eu escutei uma live, Alberto Almeida, não sei, é Alberto Almeida? Que ele fala que até o materialista tem um tipo de fé, né? Eu achei aquilo incrível. Ele acredita na natureza, ele acredita nas forças cósmicas, então até aí talvez seja um primeiro passo. Então não é à toa que a gente veio num coletivo lutar todos contra um único inimigo, né? Por mais que a gente procure criar inimigos, porque a gente está procurando um culpado, né? Então, como acontece no grande, acontece no pequeno. Então, lá no pequeno também estamos procurando um culpado. Mas existe um único meio de transformação, que é o Covid agora. Então, o Covid é o convite para todo mundo, né? E aí é uma grande oportunidade. E daí, esta grande oportunidade nos mobiliza e mobiliza todos. Então, é aí que entra aonde a gente pode escolher adoecer, né? Deixar que o nosso corpo padeça
da nossa doença psicológica, mas que é uma doença que veio do nosso espírito. Então, se a gente está agora, neste momento, encarnado, com o nosso kit de reforma íntima, agora a gente pode abrir a maletinha e pensar de tudo que tem ali, que a maioria eu não conheço, talvez tenha alguma coisa que a gente conhece. E a gente tem a oportunidade, a gente tem a chance de fazer de uma situação que é ruim para todos, um ponto para andar um passinho à frente para nós. Porque se todo mundo andar um passo como coletivo, o coletivo andou um passo. E andamos juntos, E né? andamos juntos. Isso que é importante. E também eu lembro aqui que o espírito protetor, no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, ele encerra dizendo assim, se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, a fé, eu considero ela como se eu tivesse um carro assim que volitasse na garagem, mas eu não soubesse dirigir esse carro, eu não entendesse desse carro. E o carro pode me levar aonde eu quiser, a distância que eu quiser. Então a fé é isso, é esse poder, essa ferramenta, ela é poderosa. Jesus mesmo disse, a fé é uma alavanca poderosa. E Jesus, ele deu o exemplo, né, tanto do poder do homem de fé, pelas coisas que ele fazia, né, que nós pensamos que fosse milagre, mas enfim, não é milagres, é porque são forças da natureza que nós desconhecemos e que ele fazia, então ele nos demonstrou isso. Mas por um outro lado também Jesus demonstrou aquela natureza humana para a gente também se identificar com ele, quando ele estava lá no Monte das Oliveiras orando, que ele estava com os apóstolos na véspera dele ser preso, e ele sabia de tudo que iria acontecer, que estava na hora dele passar por todo aquele trânsito doloroso. Ele também chorou, né? Nas escrituras diz que ele chorou lágrimas de sangue e que ele pediu, Pai, afasta de mim esse cálice. Ele teve um medo, que é natural em nós, mas ao mesmo tempo ele então teve também a superação desse medo, ele racionalizou esse medo, ele pensou e refletiu na missão que ele tinha, na grandiosidade da missão dele. Então ele disse, Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. E é assim que nós temos que nos conduzir nesse momento. Tanto que é por isso que ele é um grande exemplo, né? Por ele ter sido um humano, né? Como nós, com esse veículo físico que nós também temos, mas ele veio e usou todas as potencialidades dele, né? E uma prova também, agora que eu te ouvi falando, relembrando isso, é quando ele manda os discípulos dele curarem, né? E os discípulos voltam dizendo que eles não conseguiram. Sim. O que aconteceu ali, né? O que aconteceu ali, né? Será que por algum momento aqueles discípulos, claro, eles não tinham todo o conhecimento de Jesus. Mas lá no fundo, quando eles tentarem não conseguir, o que foi acionado ali neles? Qual foi o gatilho? O gatilho, né? Aí pensemos assim, qual é o gatilho? Quando a gente tenta fazer alguma coisa, tá todo mundo olhando. Tá todo mundo olhando. Pensemos, né? Aí aciona o que na gente? Eu não vou conseguir. Tá todo mundo olhando. Será? É melhor eu não tentar. É melhor isso. Então vai acionando aqueles lugares nossos, que é exatamente aquela passagem que a Simone leu, que é da vontade, que é nos colocarmos nesse lugar de, por mais que a gente não veja, nós não vemos a eletricidade, mas ela existe. Nós não vemos o ar, mas ele está aqui, nós estamos respirando ele. Então, nós não vemos a espiritualidade. Muitos de nós, eu não vejo espiritualidade, outras pessoas veem, mas muitos de nós não veem a espiritualidade. Mas aonde está esse crer, né? Tem uma parte que diz
que muitas vezes a gente precisa da dor para crer, porque a gente ainda precisa materializar alguma coisa para acreditar. Isso é uma crença nossa, nós precisamos materializar uma dor para que algo nos toque, para que a gente possa acreditar. Então, isso é nossa necessidade, porque a gente ainda duvida. Porque se a gente não duvidasse, se a gente não tivesse essa centelha de dúvida, não precisaríamos da dor. Seria o suficiente o amor. Nós aprenderíamos pelo amor. E às vezes também, porque tem essa questão então da fé humana, que nós temos que ter a certeza que nós vamos conquistar o nosso propósito e tudo, só que a gente sempre tem que considerar que às vezes eu posso querer um propósito que não vai ser bom para mim. Então Deus, na sua sabedoria infinita, né, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, a bondade, o amor, ele vai afastar aquilo de nós. Então, daqui a um pouco eu vou dar um exemplo bem simples. Eu quero casar com uma determinada pessoa. Eu dou exemplos práticos. Eu quero casar com uma determinada pessoa, acho que aquela pessoa é um príncipe. Mas não, a pessoa não se afiniza comigo, ele não me escolheu. Não dá nada certo e eu não caso. Eu não caso. Mas por quê? Então lá na frente, né, certamente essa pessoa não seria o ideal para mim, né? Ou às vezes eu quero tanto um emprego, um determinado emprego dos meus sonhos, mas se eu fosse trabalhar lá, talvez ia perder outras coisas. Então assim, a gente tem que confiar na providência divina. Confiar. Na minha vida eu tenho como lema assim, se me acontece alguma coisa que não era como eu gostaria, eu digo, bom, Deus faz o melhor, né? Então Deus sempre faz o melhor. Então sempre que me acontece alguma coisa, eu digo, Deus faz o melhor. E isso eu consigo. Mas isso é importante, né? Porque o que nós temos também como ideia de fé? Então eu vou ser humilde, eu vou lá fazer uma prece e eu vou pedir o que eu quero. E eu não sou atendida. Aí é permissividade, se houvesse esse atendimento, né? Então... Mas olha as relações, olha como é complicado, porque olha a relação que nós fizemos da fé. Eu acredito, a troca, né? Nós vivemos um momento de troca. Eu confio em Deus desde que Ele faça a minha vontade, né? Porque senão eu já começo a duvidar, né? Que eu considero coisas boas, X coisas pra mim, né? E aí, assim, eu vou lá e peço alguma coisa pra Deus e aí acontecem várias coisas que não acontecem o que eu quero. E aí essa minha relação com Deus já se abala, né? Sim. Então isso é interessante a gente pensar. Porque quando nós confiamos, quando nós temos essa fé verdadeira, nós temos esse entendimento, né? Essa resignação de que tudo que é para mim, tudo que eu preciso para passar por essa encarnação e evoluir, me será concedido, né? Tem que ter a calma. E também tem que ver que, às vezes, o meu querer pode influenciar na vida de várias pessoas. Então, Deus não vai só fazer o que a Simone quer. Ele vai pensar no aspecto que vai influenciar na vida da Paula, da Dani, do centro espírita, da minha família. Então, ele não vai considerar só a minha vontade. Então, às vezes, a gente pode pensar nessa questão, mas o que eu quero, eu vou conseguir... Não, o que tu tem que ter teus propósitos, tem que ter teus objetivos e tu tem que ter a certeza que tu vai conquistar eles, porque se tu não tiver essa fé humana, a fé no teu poder pessoal, porque Jesus disse, vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Então nós temos esse poder pessoal, essa fé, nós não levantaríamos nem da cama, porque nós não desacreditaríamos no nosso potencial, na nossa capacidade, porque não adianta eu querer que Deus faça a minha parte. Então Deus me deu inteligência, me deu livre-arbítrio, me deu vontade, me deu um corpo físico, me deu uma família, me deu tudo. Então assim, mas eu tenho que fazer a minha parte, Deus não vai fazer por mim. Daí ele seria um fantoche? Não, eu sou artífice do meu destino, da minha vida. E eu fico às vezes achando engraçado quem diz, eu tô brigado com Deus. Não, eu tô intrigado com Deus, mas... Gente, é nós que fizemos alguma coisa errada lá atrás, não foi Deus. Deus só nos dá coisas boas. É que também nós temos que pensar que existem as vidas passadas, é tudo muito amplo, né?
assim, às vezes, as expiações não são dessa vida, né? Os males que nos acontecem não são gerados nessa vida por imprudência minha dessa vida, mas às vezes das vidas passadas. Aí nós temos que ter a resignação, né? A resignação também é muito importante. Para reparar isso, né? Porque essa ordem que eu tirei em algum momento, seja nessa existência ou na outra, eu vou ter que reorganizar. A natureza é muito sábia, né? E ela coloca as coisas no lugar. Nessa questão da responsabilidade, né? Porque quando a gente coloca na conta de Deus tudo, é fácil, né? Porque daí a gente colocou tudo na conta de Deus e a gente esquece que a gente tem uma história, né? Que a gente tem todo um pergaminho que vem desenrolando, contando toda a nossa história. Aí tem aquela historinha que diz, tá o discípulo e o mestre, e eles estão no meio do deserto, e vai dar um temporal de areia. E daí o mestre fala pro discípulo, recolha os camelos. E o discípulo sentou, não, eu vou sentar e orar. E o mestre de novo, recolha os camelos. Não, mestre, vou sentar e vou orar. E aí ele senta e ora junto ali, e aí terminou, né, a tempestade, e ele foi olhar os camelos, e cadê os camelos? Já tinham ido. Não sobrou nenhum camelo. Aí ele olhou para o mestre e disse assim, mas mestre, eu orei. E aí o mestre olhou para ele e disse assim, a Deus o que é de Deus, a nós o que é nosso. Então, as nossas ações sempre virão com uma conta. Se a gente não fizer a nossa parte, vamos ficar sem os camelos. Então, a gente não pode colocar tudo na conta de Deus, né? Porque Deus, ele está para nós como o máximo, né? O potencial máximo. Então, assim, nada acontece sem a vontade dele. Mas nós temos a nossa parte de ir lá e recolher os camelos na hora da tempestade. Então, essa é nosso quinhão, né? Então, a gente precisa olhar para isso, não dá para só colocar na conta de Deus. A gente precisa também olhar a nossa conta. E aí, quando a gente vem numa encarnação, essa conta está e a gente esqueceu dela. Mas, tem imagina assim, é como se a gente acordasse amanhã de manhã dentro de uma cela. Daí a gente olha assim e não entende por que tá ali, né? Mas existe todo um passado que fez com que nós acordássemos num determinado lugar. E aí é onde a gente se coloca diante da fé. Por quê? Porque a gente esqueceu, a gente não sabe, e nós precisamos acreditar com muita fé que tá tudo certo. Que tá tudo no seu devido lugar, né? E Deus, assim, ele tem as suas leis, então, né, as leis são imutáveis, que as leis de Deus estão na nossa consciência, né, mas também, assim, Deus é misericordioso e bom, porque senão ficaria assim, que é só a lei de Deus ali, a gente errou, não, Deus é misericordioso, tanto que esse momento agora, nós estamos passando, nós contamos com a misericórdia divina, porque certamente que por expiações nós merecemos isso e talvez muito mais, nós estaríamos esfacelados agora se não fosse a misericórdia divina. Então nós temos que sempre contar com a misericórdia divina. Tá certo que existe a lei de ação e reação, mas o amor cobre a multidão de erros, né? Então nós temos que contar com esse amor, com essa misericórdia. E quando nós temos a fé verdadeira, que é a confiança em Deus, Deus nos dá um adiantamento das vezes que nós nem merecemos de muitas coisas. Ele adianta, né? Nós não temos méritos, mas Ele nos adianta pela nossa fé, pela nossa confiança verdadeira. Então agora, né, vamos finalizar o nosso bate-papo aqui. Então, passa rápido, né? Vocês podem fazer as considerações finais, então, dos assuntos que nós abordamos aqui. Que é a fé, o medo, né? E qual é o que isso nos causa, né? Fisicamente, como isso nos ajuda ou nos prejudica. Então, suas considerações finais. Então, o medo, ele é uma coisa natural na nossa vida, né? Não é um defeito, é uma emoção básica e também um sentimento.
mas que através da fé raciocinada, nós vamos conseguir superar esses medos e nós vamos crescer, nós vamos evoluir, né? Nós vamos nos utilizar dele para um crescimento maior. E a partir então dessa superação, nós vamos ter mais equilíbrio, nós vamos ter mais paz, nós vamos ter mais confiança, nós vamos ser mais felizes, nós vamos ter o reino dos céus mais dentro de nós, a partir desse nosso equilíbrio, dessa nossa pacificação interior, dessa certeza que o Pai está sempre olhando por nós. E eu trago a questão da gente se permitir sentir tudo o que for. Então, é um bom momento para a gente aproveitar que, graças a Deus, nós temos recursos, graças a Deus nós temos internet, nós temos acesso à comunicação. Eu estava comentando com a Simone quando a gente chegou que na última pandemia, 100 anos atrás, as pessoas não tinham nem rádio. Então, assim, elas ficavam trancadas, literalmente, sozinhas dentro de casa. E a gente não precisa passar por tudo isso. Então, foram uma centena de anos preparando para que nós pudéssemos estar aqui agora. Então, que a gente possa aproveitar nesse lugar de que hoje está menos difícil do que já foi lá atrás. Não é a primeira pandemia que assola o globo. E talvez não seja a última. Então, é mais uma na nossa escala. Então, que a gente possa fazer jus e fazer proveito, lembrando que tudo aquilo que a gente reprime nos adoece. Então, que se a gente pudesse permitir, sentir, se permitir colocar esses sentimentos para trabalhar, essa fé que está ali e a gente só não sabe que ela está encoberta por um monte de medo, ela está encoberta por um monte de crença, ela está encoberta, né? Então, isso vai abrindo, e vai abrindo, e vai abrindo. É como se a gente fosse uma pedra bruta, ou melhor, é como se a gente fosse um diamante envolto no barro, e a gente está aos poucos tirando esse barro. E esse diamante é a nossa fé, esse diamante é aquela centelha divina. Então, que a gente possa permitir que esse barro possa sair, que a gente possa se trabalhar para fazer deste momento o melhor momento da nossa jornada. Muito obrigada, então, meninas, pelas reflexões, né? Nós agradecemos a todos que estiveram conosco. E também lembrando que hoje é o Dia do Trabalho, né? É uma lei divina. Sim. Então, nós queremos também parabenizar todos os trabalhadores, principalmente os trabalhadores do Cristo, que às vezes é uma seara difícil, de muita aprovação, mas é uma oportunidade gigante e a gente gostaria de agradecer principalmente a todos os trabalhadores da nossa casa, que muitas vezes estão passando por dificuldades, mas continuam fortes e confiantes, auxiliando muito o trabalho no Cristo, ajudando muitas pessoas. Então, que a gente possa nesse momento também estar sendo fortalecidos e consolados e que a gente continue seguindo nesse trabalho com muita fé, confiança e principalmente, né, distribuindo o consolo e o amor que o Cristo nos ensinou. Então, uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Tchau, gente!